Alô, gente! Bem-vindos ao episódio 102 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Caso não saibam, caso tenham entrado no Spotify, no iTunes, no SoundCloud ou no YouTube à toa e tenham carregado à toa num podcast, foi aqui que vieram parar. Espero que gostem e que fiquem. E, olhem, eu vou ser honesta, eu estou um pouco insegura em relação ao som deste episódio por uma questão muito simples. Eu estou a usar uns fones. Para quem está a ver no YouTube, está a vê-los. Parecem uns singelos e comuns fones. Mas eles estão literalmente, isto não é uma hipérbole nem uma figura de estilo, eles estão a desfazer-se. Eu sempre que os uso, há pedaços de esponja desta parte que fica nas orelhas, que ficam na minha roupa, na minha cara, no meu caderno, na minha mesa, em todo o lado. Porque estes são os fones antigos da PlayStation do Ricardo. Sim, Bárbara, a Bárbara é muito, muito profissional. Gostam quando eu falo de mim própria na terceira pessoa? Dizem que isso é uma cena a futebolista. Não sei se é ou não. Olha, vou-me assoar, porque, claro, obviamente este podcast começa logo muito bem. Eu e a minha Rinite somos best friends, nunca nos largamos durante 365 dias por ano. Portanto, olhem, para pessoas que tenham misofonia, é misofonia? Misofobia. Aquelas pessoas que têm nojo e impressão e fobia de sons de corpos, tipo mastigar e ranho e fungar, lamento. Desliguem, tirem os fones ou desliguem o som durante nos próximos 5 segundos. Com licença. Se eu podia pôr o microfone em mute, podia, mas não me apetece. Portanto, vamos lidar. Bom dia! Eu estou a gravar isto muito cedo, são 9 da manhã, já todo um micro-dia aconteceu, já o do Ricardo foi levar o Duarte à escola, já me despachei, já montei esta cena toda e agora estou aqui para falar convosco nesta minha rubrica semanal. Ai, eu estou com um mood mesmo estúpido, desculpem, vou-me acalmar. Coisas que eu tenho para dizer. Há 2 dias, hoje é dia 13 de janeiro, o momento em que eu estou a gravar, e o meu filhote fez 2 anos. Há 2 dias, dia 11 de janeiro. Deixou oficialmente de ser um bebê. Para quem não sabe, a partir dos 2 anos as crianças já não são consideradas bebés, deixamos de ter prioridade. E eu confesso que estou muito triste com isso. Honestamente, eu durante a gravidez, eu nunca usufruí muito da minha prioridade, porque eu, sinceramente, eu não senti essa necessidade e até me senti um bocadinho desconfortável. Porque lá está, eu tive uma gravidez muito tranquila, eu sentia-me normalíssima, estando grávida, sentia-me igual se não tivesse, só tinha uma barriga grande para a frente, tipo, não tinha dores, não tinha nada, então não sentia essa necessidade de passar em frente à frente das pessoas nas filas dos supermercados, sentia-me mal em ocupar os lugares prioritários, porque epá, eu podia perfeitamente atravessar o parque de estacionamento todo e eu preferia deixar esses lugares para pessoas que realmente tivessem alguma dificuldade em, sei lá, andar muito tempo a pé ou tivessem crianças, enfim. Então eu durante a gravidez nunca usufruí muito da prioridade e quando me davam a prioridade sem eu pedir, eu ficava meio desconfortável porque era atenção que eu não queria naquele momento. Eu lembro-me perfeitamente várias vezes estar... Isso aconteceu-me mais em supermercados, estar na fila de supermercado e às vezes as filas estavam longas e eu punha-me no final, normalíssima, sem pedir nada a ninguém, sem reclamar, estava mesmo na boa. E de repente as pessoas das caixas percebiam que estava uma mulher grávida na fila e diziam: olha, você tem prioridade, venha já para aqui. E toda a gente da fila virava-se para trás ao mesmo tempo e olhava para mim. E eu ficava bem tipo, não é preciso. E depois eles... insistiam e eu lá acabava por passar à frente, só para despachar logo aquilo. Então, às vezes, a maior parte das vezes, o facto de me darem prioridade era um momento meio desconfortável para mim. Mas isso mudou a partir do momento em que o Duarte veio cá para fora e quem é pai ou mãe sabe que principalmente os lugares de estacionamento, sei lá, dos shoppings, dos hipermercados, ou seja o que for, os lugares prioritários dão muito, muito jeito. Principalmente cá em Lisboa, em que há muita gente, então em diversas situações não há muitos lugares livres de estacionamento perto das portas de entrada. Normalmente os lugares prioritários, justamente por serem prioritários, então é uma fração muito mais pequena da população que pode ou deve pôr lá os carros,
é muito mais fácil encontrar o lugar nessa situação. Então, eu, nestes últimos 2 anos, desde que o Duarte nasceu, nós usufruímos bastante, quase sempre, dos lugares prioritários nos parques de estacionamento. Em questões de fila, de supermercado e não sei o quê, foi raríssima a vez que passámos em frente a alguém por termos o Duarte no colo ou assim, mas no estacionamento dava muito, muito, muito jeito. E a partir de hoje deixa de ser legal. Ou seja, eu ainda estive na dúvida se... Porque supostamente é até crianças de 2 anos. Só que imaginem, o Duarte vai ter 2 anos até o dia em que fizer 3. E eu estava tipo, então ainda temos mais um ano de prioridade. Mas não. Ao que parece, a prioridade é só mesmo até ao momento em que a criança faz 2 anos e não a partir daí. O que para mim está muito mal, porque eu sinto que nesta fase, as crianças são muito mais difíceis de lidar do que, por exemplo, recém-nascidos. Estão a perceber? A partir dos 2 anos é quando supostamente começam as birras, ou eles não quererem andar, ou não quererem ir para ali, não querem fazer isto e aquilo. Como têm mais forma de vocalizar e de comunicar, acabam por pôr muito mais entraves a tarefas do dia-a-dia. Portanto, eu acho que a prioridade deveria ir pelo menos até aos 3 anos. Mas pronto, não vai. Eu confesso que ainda durante umas semaninhas provavelmente vou usufruir, porque ninguém sabe se ele tem 2 anos ou se tem 1 ano e 11 meses, percebem? Portanto, não contei a ninguém. Mas eu prometo que é só em situações em que há mais lugares. Eu não quero tirar o lugar a pessoas que realmente precisam. Mas tipo, eu às vezes realmente preciso, estão a perceber? Mas pronto, isto para vos dizer que tivemos a festinha do 2º aniversário do Duarte. Desta vez foi em Lisboa. Normalmente este tipo de festividades, de festejos, nós vamos sempre para o Algarve, porque é lá que está toda a nossa família, mas o Duarte faz anos numa altura mesmo chata, que é, imaginem, é demasiado perto da passagem de ano para nós virmos para Lisboa depois da passagem de ano e depois voltarmos para Lisboa para o aniversário dele, e ao mesmo tempo é demasiado longe para nós ficarmos no Algarve o tempo inteiro desde o Natal, estão a perceber, até aos anos do Duarte. É quase um mês. Então é mesmo chata a logística de onde é que passamos o aniversário dele com quem, enfim. O ano passado fizemos isso, de ficar desde o Natal até os anos dele no Algarve, foi tipo 3 semanas, mas no ano passado o Duarte, nesta altura, ainda não... Aliás, faz precisamente hoje um ano, engraçado, hoje faz precisamente um ano que o Duarte entrou para a creche. Portanto, não tivemos essa cena dele faltar à escola e não sei o quê, que é uma coisa que nós evitamos ao máximo para manter a rotina, as atividades. Ele de repente passa muito tempo sem lá ir, depois a adaptação de passar lá o dia outra vez e de o deixarmos lá fica mais difícil e nós queremos evitar isso ao máximo. Então este ano chulámos a nossa família toda para virem cá, para Lisboa. O que é benéfico de não ter uma família muito grande é o facto de caberem todos num carro. Porque basicamente é a minha mãe, o meu avô e os 2 pais do Ricardo. Claro que temos tios e não sei o que lá em baixo que eu gostaria que também tivessem estado presentes. Mas pronto, desta vez não aconteceu. Para o ano logo se vê. Mas foi muito fofo ter cá a família quase toda cá em casa. Eu nunca tinha tido tanta gente na minha casa desde que estou em Lisboa ao mesmo tempo e para além disso não tinha tido a minha família. Por exemplo, o pai do Ricardo ainda não tinha visto nenhuma das nossas casas desde que nós moramos em Lisboa, porque ele é uma pessoa muito mais caseirinha, já é mais velha, então não adora estas andanças de vir a Lisboa e não sei o quê. Então o Duarte estava nas nuvens pelo facto de ter cá principalmente as 2 avós ao mesmo tempo, que é algo que não costuma acontecer, e ele adora as 2 mesmo. Então foi muito giro. Foi uma cena mesmo simples, aliás. A correria foi tanta que eu me esqueci de decorar a sala. Eu ia decorar, meter umas fitinhas penduradas que eu guardei da festa do ano passado. Nós não pusemos balões nem nada do género, mas pusemos assim umas fitinhas, umas... aquilo é uma espécie de bolas de papel que faz mais ou menos o efeito de balão, só que não são balões, não é plástico. Nós guardámos aquilo com cuidado para podermos reutilizar e eu ia usar isso para decorar aqui o sítio,
para ficar assim mais festivo. Só que nós no dia de anos dele, de manhã, acabámos por ir tomar o pequeno almoço no hotel onde a nossa família ficou, para ser assim uma cena diferente e não sei o quê. Então quando chegámos a casa já estava muito em cima da hora do almoço e eu ainda tive que fazer um empadão de soja, ainda demorou um bocado. Então quando eu me apercebi que não tinha decorado, já estava a comida toda na mesa e eu não ia decorar só por causa disso, estão a perceber? Então, pronto, fiquei um bocadinho tipo, oh, fuck my life. Tipo, guardei isto, tive bem cuidado em guardar isto durante o ano e acabei por não usar. Mas a verdade é que, tipo, o que interessava eram as pessoas, não é? E tínhamos a comida e tínhamos o bolo. Ah, e o bolo. Se vocês me seguem no Instagram, acompanharam toda a aventura do bolo de aniversário do Duarte. Eu, tanto ano passado como este ano, decidi ser eu a fazer o bolo. Primeiro porque para poupar dinheiro, honestamente, e porque eu acho que é um ato de amor. Eu queria mesmo perder esse tempo, fazer para ele, tirar fotografias, para mais tarde poder mostrar-lhe e ele saber, tipo, minha mãe perdeu não sei quantas horas a tentar fazer um bolo para mim, para festejar o meu aniversário. Não sei, eu quis fazer isso durante estes 2 anos. Talvez para o ano que ele já tem um pouco mais noção das coisas, eu gasto dinheiro a encomendar um bolo com o tema que ele lá decida que quer, para ter a certeza que fica mesmo bonito e bem feito e que ele fica contente. Mas pronto, este ano decidi arriscar. E pronto, basicamente o bolo ia ser uma cara de um hipopótamo, que neste momento é o animal favorito do Duarte. Ele é obcecado por hipopótamos, ou como ele diz, Popa. Popa é hipopótamo. Então eu decidi, ok, vou fazer um bolo em forma de hipopótamo. Vi uma referência no Pinterest que não parecia muito difícil de executar. Eu, honestamente, estava bastante confiante das minhas capacidades enquanto pasteleira. Não sei porquê, nunca fiz tal coisa. Tipo, eu faço aqueles bolos caseiros sem nada de especial, mas nunca me atrevi a fazer grandes decorações e não sei porque é que eu achei que ia conseguir. Mas eu sou um bocado assim em tudo, o que não é uma coisa má. Eu acho sempre... Eu antes de fazer as coisas, tipo, desde projetos assim mais ambiciosos, imaginem um podcast ou canais de YouTube, imaginem lançar um livro, whatever. Desde essas coisas assim um pouco mais impactantes a coisas do dia-a-dia, eu antes de os começar a fazer, eu tenho sempre boas certezas de que vou conseguir fazer, de que vou ser boa naquilo. Eu acho que nesses aspectos eu tenho muita confiança em mim própria. Então eu estava tipo, isto, como eu sei desenhar e não sei o quê, já tive escultura, embora tenha sido a nota mais baixa do meu curso todo de universidade, não vamos falar muito sobre isso, mas pronto. Como eu tenho algumas capacidades a níveis de artísticos, eu achei que me iria safar. Já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Então eu fiz o meu hipopótamo, a cobertura não saiu como eu queria, ficou assim meio arenosa, em vez de ficar uma pasta lisa e bonita e azul, em vez de ficar azul ficou assim um verde acinzentado, meio estranho. E digamos que o hipopótamo fofinho do Pinterest se transformou num hipopótamo saído diretamente de Chernobyl. Ele estava com um ar muito assustador ou assustado, parecia um hipopótamo toxicodependente em ácidos que tinha acabado de sair de uma noite acabei de ver, desculpem, nada a ver, mas eu estou de frente para uma janela e acabei de ver 2, sei lá, papagaios, o que é aquilo? Bué de verdes a voar. Eu nunca tinha visto estes pássaros aqui, estranho. Pronto, o hipopótamo ficou terrivelmente ridículo. Eu partilhei no meu Instagram e vocês não têm noção. Eu nunca, juro, tirando quando o Duarte nasceu, eu acho que nunca recebi tantas mensagens no Instagram. Eu estava, tipo, a inundar-me, a afogar-me em mensagens de reação ao bolo do hipopótamo maluco. Pessoas a rirem-se do ridículo que aquilo era, não é? Vamos ser honestos. Pessoas a dizer, não sejas tão dura, não está assim tão mal, ele vai adorar. A verdade é que, imaginem, eu fiquei um bocado desapontada com as minhas skills mínimas de pastelaria, ter ficado comprovado que não é de todo uma vocação minha, mas na verdade eu sabia que ele ia gostar.
O meu objetivo principal, obviamente eu gostava que ele tivesse ficado bonito, não é? Mas se ao olhar para o bolo o Duarte dissesse Popa, eu ficava feliz da vida. Se ele conseguisse identificar o animal e tendo em conta que é o animal favorito dele, eu sabia que ele ia gostar e sabia que ele ia ficar contente. Mas pronto, ainda havia aquele mini risco dele não compreender, não conseguir perceber que aquilo era um hipopótamo. Mas percebeu, eu fiquei muito contente, ele ficou todo contente também. Aliás, ele ficou tão contente com o bolo que quando nós o começámos a cortar, ele começou a chorar porque estávamos a destruir a popa dele. Portanto, não sei até que ponto é boa ideia fazer um bolo de uma cena que o vosso filho adora se depois o vão esquartejar à frente dele. Fica aqui a minha reflexão e possível dica para aniversários de crianças. Mas pronto, talvez para o próximo ano ainda me aventure a fazer isso e se vir que ele fica perturbado outra vez, começa a fazer bolos assim mais neutros. Opá, desculpem, estive aqui com uns problemas técnicos. Isto hoje não está bom. Epá, juro, eu estou mesmo nervosa com o resultado disto, eu só espero não estar a falar em vão. Enfim, o que é que eu estava a falar? Estava a falar da questão de os miúdos poderem ficar traumatizados ao ver os seus bolos favoritos a serem assassinados na mesa de jantar, com a família toda a aplaudir. Estão a perceber o quão nós somos seres muito estranhos, ser humano. Mas pronto. E pronto, olhem, foi isto tudo para dizer que foi um dia muito giro. Estou muito contente por ter um filho de 2 anos. Eu sei que há mães que têm alguma dificuldade em lidar com esta questão de verem os filhos crescer. Claro que todas as mães e pais querem ver os filhos crescer, mas às vezes fica um bocadinho aquela cena de fogo, ele está a crescer mesmo rápido e nunca mais vai ser bebé outra vez, e eu compreendo isso totalmente, mas eu estou sempre muito entusiasmada porque vocês sabem o quão difícil foi para mim o primeiro ano. E para além de ter sido difícil a nível mental, psicológico, obviamente os bebés são bué fofinhos, mas não são muito entusiasmantes. Tipo, eu acho que os bebés, tipo ali o primeiro ano, é mais giro para os avós, para os tios, para os amigos, do que para os pais. Estão a perceber o que eu quero dizer? Claro que é incrível vê-los crescer e ganhar capacidades. Tipo, eu lembro-me perfeitamente do dia em que eu vi o Duarte a perceber-se pela primeira vez que tinha mãos. E eu nunca mais me vou esquecer disso. E, tipo, essas pequeninas coisinhas são muito giras e são mágicas de presenciar. Mas agora que ele tipo, já é uma pessoazinha, tipo, já fala, já faz gracinha, já canta, já consegue comunicar connosco e já dá para perceber muito mais da personalidade dele. Eu gosto infinitamente mais desta fase do que o primeiro ano de vida dele. Então, eu estou sempre muito entusiasmada para o que está por vir, percebem? Tipo, quais é que vão ser os gostos dele, como é que vamos gostar de passar tempo juntos. Eu acho que é muito giro essa... Eu tenho muito mais entusiasmo, e eu acho que já partilhei isto convosco várias vezes, pelo Duarte, tipo, imaginem, com 8, 10 anos, ou com ele em adolescente, ou mesmo em adulto, eu sei que a partir da adolescência cria-se um maior distanciamento entre as crianças, entre os pais e os filhos. Claro que não tem de ser uma coisa super dramática, mas faz parte do desenvolvimento. Há uma fase, e eu estou-me a mentalizar para isso, em que as crianças, os adolescentes, gostam mais de estar com os amigos do que com a família e com os pais. Mas eu acredito também que seja uma altura super gira de ver as pessoas a tornarem-se em adultas, o que é que elas gostam de fazer, os interesses, não sei. Pais de adolescentes, digam se para vocês é uma boa experiência ou não, se foi bom ou não, se foi difícil. Eu sei que é uma altura que assusta muita gente e eu, talvez por ainda estar muito longe, não é? Isto uma pessoa só sabe quando passa pelas coisas. Mas eu tenho um grande fascínio e entusiasmo por essa fase, não só pela adolescência, mas antes disso, tipo, a partir, sei lá, do primeiro ano de escolaridade, eu acho que as crianças têm tanta graça, porque já são super comunicativas, já falam muito, já são, entre aspas, donas de si, mas ainda são pequeninas ao mesmo tempo e eu adoro. Então pronto, eu não sinto ainda muito essa nostalgia. Claro que às vezes vejo fotografias ou vídeos dele em bebê e é tipo, ele era tão querido, e dá-me aquela cena tipo, eu vou ter saudades disto, mas ainda não tenho, percebem? Não que eu não tenha gostado, mas eu estou muito mais satisfeita agora. Eu acho que é por isso que ainda não sinto saudades da fase em que ele era muito pequenino.
Mas isto faz-me sempre pensar sobre uma questão que eu acho que foi um dos principais motores para o facto de eu não ter passado um primeiro ano muito fixe no papel de mãe. Como sabem, eu tive a depressão pós-parto durante um ano e uma das grandes razões para isso, ou para eu me sentir perdida, vazia, triste, enfim, era o facto de eu sentir que não tinha tempo para mim. E não só o não ter tempo para mim, mas o perceber que eu nunca mais vou voltar a ter o tempo que tinha, percebem? Por mais que ao longo do tempo, conforme os nossos filhos vão crescendo, nós vamos ganhando ou recuperando alguma da liberdade que tínhamos. Tipo, hoje é infinitamente mais fácil para mim ter tempo para fazer as minhas coisas do que quando o Duarte era recém-nascido, percebem? Mas eu nunca mais vou ter aquela liberdade e despreocupação que tinha antes de janeiro de 2021. E eu, quando me ponho a pensar nisso, é algo um bocadinho claustrofóbico, percebem? Algo um bocadinho assustador, por mais que ele tenha sido um bebê muito desejado e de eu sempre ter querido ser mãe e de ser muito feliz. Hoje em dia já posso dizer que sou muito feliz enquanto mãe. Até há relativamente pouco tempo eu nunca sabia bem responder esta pergunta. Quando perguntavam, gostas de ser mãe? Eu acho que sim. Há momentos em que adoro, há momentos em que odeio. E isso continua a acontecer, mas fazendo a média e pondo as coisas na balança, eu sou muito mais feliz hoje em dia enquanto mãe do que era há uns meses atrás. Há uns meses. Lá estou eu com esta calinada no português. Mas às vezes ponho-me a pensar e tenho muitas, muitas saudades dessa despreocupação que uma pessoa normalmente tem quando não tem filhos, quando não tem essa responsabilidade, quando não tem as infinitas logísticas que ter filhos trazem para o nosso dia-a-dia, de não podermos estar o dia todo no sofá e cagar para o facto de termos ou não jantar feito, porque sendo adultos podemos, sei lá, comer uma taça de choca-pique e está tudo bem, mas não convém fazer isso com as crianças, não é? Convém elas terem uma rotina, saber que certas coisas vão acontecer em determinadas alturas do dia, isso traz-nos tranquilidade, torna-as mais calmas, mais seguras e obviamente mais saudáveis, não é? Porque nenhuma criança, nenhuma pessoa no geral deve jantar choca-pique, não é? Então, saber que só num dia em que o Duarte venha a sair de casa é que eu vou ter essa liberdade novamente, é um bocadinho assustador. E ao mesmo tempo, mesmo que ele saia de casa, é aquela frase clichê de que toda a gente diz que ter filhos é ter o coração fora do peito. E é verdade, há medos constantes que eu sei que nunca mais vou deixar de ter. E isso, claro que tem um lado muito bonito, e esses medos só vêm porque há um amor gigantesco, não é? Por aquela pessoazinha, mas não deixa de ser um bocadinho perturbador saber que aquela fase leve da vida já passou e não volta. Pronto, é aquela coisa que eu falei convosco no episódio passado. Eu tenho alguma dificuldade em lidar com o fim, com o nunca mais isto vai acontecer. É algo que me comunica muito com o meu sistema nervoso e com o meu cérebro, não sei. Acho que fico aqui com um desnivelamento químico qualquer e é algo que me perturba mesmo. E pronto, obviamente, quando há estes festejos e eu pus-me a pensar, tipo, ele já tem 2 anos. E por um lado parece que passou num piscar de olhos, mas ao mesmo tempo eu ponho-me a pensar, tipo, há 2 anos que eu não tenho aquele tempo todo que eu tinha. E eu achava sempre que não tinha tempo para fazer nada. E hoje em dia olho para trás e penso, fogo, Bárbara, tu tinhas tanto tempo para fazer tudo o que querias, ou para não fazer nada, e era um privilégio gigantesco. Portanto, se não têm filhos e querem ter filhos, aproveitem enquanto não têm filhos. Porque eu sei que vocês podem achar que não têm tempo, mas acreditem que vocês têm tempo. Mesmo que não tenham, tipo, imaginem que têm, sei lá, 2 trabalhos, um curso à noite e ainda têm que tratar dos vossos cães quando chegam a casa. Isso em princípio vai continuar a acontecer se vocês adicionarem uma criança à vossa vida. Portanto, vocês, do pouco tempo que têm, vão ter ainda menos. Portanto, fazendo a retrospectiva, vocês vão sempre achar que antes dos filhos tinham muito tempo. Portanto, aproveitem o tempo. Tempo.
Eu juro que vou tatuar esta palavra, algures no meu corpo. Já teve quase a acontecer, mas entretanto fiz uma tatuagem nesse sítio e mudou-se os planos. Então, enfim. Ai, olhem, vamos passar então ao amor e ódio de estimação. Super aleatórios, nada a ver. Aliás, um deles tem bastante a ver com o que eu falei em relação... Ou não falei aqui? Não, foi nos stories, desculpem. Isto de gravar conteúdos para várias plataformas faz com que a minha cabeça fique muito confusa. Mas pronto, o meu ódio de estimação desta semana é esquecer-me do que eu ia dizer a meio de uma frase. Isso acontece-me várias vezes. Era uma coisa muito rara de me acontecer antes de eu ser mãe. Mas desde que sou mãe, aliás, desde que estou grávida, aquela cena que falam do cérebro de grávida é mesmo verdade. Eu lembro-me perfeitamente. E ainda ontem tive uma conversa com a minha amiga Simone sobre isto, que eu lembro-me perfeitamente de estar grávida e de sentir que o meu cérebro era tipo areia movediça. Eu tentava dizer as coisas, ter linhas de raciocínio e parecia que o meu cérebro estava pastoso. Eu não sei dizer de outra forma, tentar fazer visualizar ou perceber o que eu sentia. Era tudo muito talento e eu sempre fui de raciocínio rápido e de falar bem e rápido. Pronto, percebem? E de repente na gravidez eu estava tipo mesmo lerda. Quando o Duarte nasceu, ali durante as primeiras semanas, uma pessoa está tipo tão cansada e tão tipo what the fuck is my life, que também estava lerda, mas à medida que o tempo foi passando, o meu raciocínio foi ficando um bocadinho mais rápido. Mas eu sinto que há partes do meu cérebro que continuam em modo hibernação. Há outros que ficaram muito mais perspicazes e desenvolvidos. Tipo, eu sinto que tenho os meus reflexos hoje em dia são muito mais apurados, talvez por aquela cena de como eu tenho que estar sempre com atenção, se o Duarte estiver à minha volta, tenho que estar sempre com atenção a o que é que ele faz, o que é que ele está a fazer, será que ele caiu, bateu com a cabeça, não sei o quê. Eu acho que me habituei a estar muito mais atenta e por estar mais atenta eu tenho os reflexos mais apurados e consigo impedir que as coisas caiam no chão e se partam, impedir que o Duarte caia e bate com o nariz na quina da mesa. Pronto, essas questões. Mas depois há partes do meu cérebro que estão tipo, amiga, eu tenho mesmo de estar aqui em relantim a 10% e acontece-me de vez em quando vou dizer isto a esta pessoa, meio que elaboro, estão a ver os tópicos que quero falar na minha cabeça, começo a elaborar o discurso e a meio alguém vem e apaga os tópicos que eu tinha aqui no meu cérebro. E às tantas chega a meio da frase e fico tipo, o que é que eu ia dizer? Do que é que eu estava a falar? Quem sou eu? Em que planeta estou? Juro que isto acontece mais vezes do que eu gostaria. Pronto, portanto passamos ao amor de estimação, que nada tem a ver com nenhum tema que eu tenha falado neste episódio, mas pronto, que é ronronar dos gatos. Eu sou apaixonada por gatos. Eu tenho 2. Neste momento estou capaz de rifar um deles, o Zombie. Se alguém quiser um gato preto que não se sabe lavar e que por isso está cheio de rastas no pelo e que eu tenho que ir mandar desquiar, mas que é tão medroso que ataca tudo e todos, então para ser desquiado tem de ser sedado e por isso a desquia sai 1000 vezes mais cara e que para além disso todos os dias nos últimos 6 anos, que é o tempo que eu tenho, faz xixi no chão em vez de eu fazer na caixa. Pronto, eu estou a dar o gato, se quiserem. Eu juro que agora fora de brincadeiras, eu adoro o Zombie, como é óbvio, é o meu gato, eu adoro o gato, mas principalmente desde que temos o Duarte, há momentos em que eu juro que já pensei em arranjar outra família para ele, porque o facto de termos uma criança em casa e um gato que faz xixi no chão todos os dias, eu nunca pensei em lavar o chão de casa tantas vezes como faço há 6 anos, é muito, muito, muito chato, porque às tantas o Duarte vai para ali e pisa xixi, depois temos de ter atenção que ele não mete nas mãos e não come e não sei o quê. A casa cheira mal, tipo, há vezes em que eu lavo e que ele não fica bem lavado, então apercebo-me que ainda está meio mal cheiroso, então tenho que lavar outra vez, tipo, juro que é algo que me incomoda mesmo todos os dias eu chegar à minha sala e ter xixi no chão. E eu já fiz tudo. Não vale a pena perguntarem, eu já tive só uma caixa, já tive 2 caixas, já tive 3 caixas, já tive todos os tipos de areia possíveis e imaginárias, já tive as caixas todas na mesma divisão, já tive as caixas em várias divisões ao longo da casa e nada resulta.
ele é esterilizado, é castrado. Portanto, também não é isso. Eu acho que o zombie é um tipo de gato que teria de ser filho único, percebem? Porque ele faz xixi na caixa se não tiver xixi de mais ninguém ali, não é? Só que o problema é que nós temos a Sol, que não há forma de nós dizermos tu fazes xixi nesta caixa e tu fazes xixi nesta. Não dá mesmo. Ainda por cima a Sol é viciada em estrear areia limpinha. Tipo, se nós tivermos 20 caixas lavadinhas com areia nova, ela vai fazer 3 gotas de xixi em cada, só para ter o shitex de estrear a areia. Literalmente, quando nós estamos a mudar a areia, ela está sentada a olhar para nós, bué irrequieta, porque ela está tipo morta para ir fazer xixi na areia lavada. Então, não dá mesmo. Então, em momentos assim de maior desespero, já pensei tipo, será que era melhor nós arranjarmos uma família para o zombie, para ele estar tipo, nós estarmos mais tranquilos e ele estar mais tranquilo, porque ele precisa de ser o único gato de uma família. Só que depois, ao mesmo tempo, obviamente, nós gostamos do gato. E, obviamente, o gato gosta de nós. Iria ser um choque muito grande para todos. Então, depois, pronto, perco a vontade. Mas não nego que já equacionei a possibilidade de o pôr no forno. Estou a brincar, amigos. Mas, tipo, às vezes bate o desespero e dá-me vontade de jogar o gato não sei para onde. Nunca o fiz, eu juro. Nunca o espanquei. Nunca fiz nada de mal ao gato. Só na minha mente. Mas pronto, isto para dizer que se há coisa que eu gosto é o som do ronronar dos gatos. É um som... Se existir céu, eu acho que a banda sonora do céu é o ronronar de um gato. Porque não há som mais querido, mais relaxante, mais reconfortante que esse. E pronto, olha. Passando agora, ainda relativamente à questão do Duarte, eu não sei o quê, vou fazer já aqui responder à pergunta da semana, que é relacionada com ele, que é: como gostavas que o Duarte te descrevesse no futuro? Eu quando li esta pergunta pus-me a pensar, não é muito fácil, porque obviamente há várias coisas que eu gostava que o Duarte dissesse sobre mim, que eu sou uma mãe bué da fixe e não sei o quê, mas acima de tudo eu acho que gostava que o Duarte dissesse e achasse que eu fui e que sou uma mãe amiga, uma mãe que o respeitou acima de tudo e que sempre o tratou como uma pessoa igual a todas as outras, no sentido em que eu acho que a nossa sociedade está muito formatada para não tratar as crianças como seres humanos. Acho que olhamos todos para crianças como ela um dia vai ser isto, ela um dia vai fazer isto, e estou-te a educar para um dia tu seres assim, quando as crianças já são qualquer coisa, elas já são pessoas. Eu acho que a maior parte das pessoas não trata as crianças com respeito. Eu às vezes eu dou sempre este exemplo, que se nós tivermos um amigo nosso em casa e ele começa a chorar, nós vamos com cuidado, com amor e perguntamos o que é que se passa, precisas de alguma coisa que eu posso fazer por ti, damos-lhe um abraço, qualquer coisa. E quando são crianças nós dizemos para elas pararem de chorar, senão ainda levam por cima, que não têm motivo para estarem a chorar e para se calarem. Pronto, isto é só um pequeno exemplo de tantos outros que eu poderia dizer aqui. E pronto, eu gostava que o Duarte chegasse a uma altura na vida dele e dissesse que eu não fui assim para ele, que sempre o tratei com respeito, que sempre o deixei explorar e ser e fazer o que ele quisesse, que sou e que fui um porto seguro para ele. Eu não quero nada... Eu quero, num momento de aflição, se ele fizer bosta, se ele fizer porcaria, se ele se meter numa alhada, eu quero ser a primeira pessoa que lhe vem à cabeça para pedir ajuda e para me contar. E não o contrário. Eu não quero que ele tenha medo de mim e que sinta a necessidade de, se fizer porcaria, de me esconder porque tem medo da minha reação. Eu acho que essa é das piores sensações que alguém pode sentir, porque é suposto a nossa mãe, o nosso pai serem as pessoas que nos amparam. E eu acredito que mesmo as pessoas e os pais que se chateiam com as crianças e com os adolescentes quando eles fazem porcaria, que mesmo nessas situações eles estejam dispostos, obviamente, a amparar os filhos, mas os filhos não sentem isso, não sentem essa abertura, então têm medo e acabam por se fechar. Se calhar vão pedir ajuda e conselhos a outras pessoas que nós não sabemos se são as pessoas certas para os aconselhar e ajudar. Então eu quero muito ser essa pessoa, eu quero ser
Isto pode ser um pouco polémico, até porque eu cresci com a minha mãe a dizer-me exatamente o contrário. A minha mãe dizia-me muito: eu não sou tua mãe, eu sou tua amiga. Aliás, eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe, nunca te esqueças disso. E eu cresci com isso e achava que era o correto e julgo zero, porque obviamente cada pessoa faz as escolhas melhores consoante a informação que tem, consoante o contexto em que vive. Os tempos eram outros, a informação era outra, mas eu quero ser mais amiga do meu filho do que mãe. Eu quero que ele me veja como uma pessoa que ele pode contar tudo, fazer tudo, não ter medo, não sentir que tem, não quero que ele sinta que tenha que filtrar nada do que pensa, nada do que diz antes de falar comigo. Portanto, olhem, era isto que eu gostava que o Duarte dissesse de mim no futuro. De mim, do pai, da família dele à volta, não é? Quero que ele esteja rodeado de amor, amparo, carinho, porque eu acho que isso é o segredo para uma pessoa se tornar uma pessoa confiante, boa, com boas relações e bem resolvida a termos de cabeça. E pronto, olhem, vamos passar à recomendação desta semana, que não é um livro, não é um filme, não é uma série, mas sim um podcast muito recente. Portanto, eu vou estar aqui a recomendar a concorrência, só para verem o quão... como é que se diz? Olha, não me está a vir a nomenclatura que eu procurava, mas sou uma boa colega. Mas pronto, o podcast chama-se Escolhe Tu e é da Ruth Dias, que eu amo seguir no Instagram, e do marido, que é o Paulo Frasquilho. Pronto, à data deste episódio, eles só têm 2 episódios lançados, mas eu fiquei logo rendida ao primeiro. Não é a química, a dinâmica deles os dois é muito engraçada. Obviamente vê-se que, eles têm muita proximidade, são marido e mulher, têm uma filha, é normal, mas têm muita graça os dois, têm formas de falar, de pensar até e de estar na vida, pelo menos pelos 2 episódios que eu já ouvi, muito diferentes, então é muito giro estar a ouvir as conversas deles e eu tenho gostado muito e sinto que, tanto que só com o primeiro episódio eles ficaram no top de podcasts logo no iTunes, no Spotify, em todo lado, portanto não sou só eu a gostar, o que prova que aquilo é bom. E pronto, olha, fica aqui a dica, mas não me troquem por eles, tipo... ouçam-nos só quando já não tiverem nada para ouvir meu. Sim, porque eu nunca cheguei ao top de podcast nenhum, de cenas nenhumas. Portanto, amigos, estão a falhar. Metam, tipo, classificação 5 aqui no podcast para me ajudarem a subir e partilhem com os vossos amigos. Independentemente de tudo, eu vou continuar a fazer isto porque eu adoro e tenho pessoas que gostam e que pedem, mesmo que não sejamos muitos. Mas, claro, quantas mais pessoas, melhor, não é? E olhem, curiosidade da semana, eu fiquei bem surpreendida, porque, imaginem, não fiquei surpreendida, mas fiquei, tipo, nunca tinha parado para pensar nisto, que é que todos os mamíferos são capazes de saltar, exceto os elefantes. Já tinham parado para pensar nisto? Eu nunca tinha. E realmente faz sentido. Tipo, os elefantes são enormes, são pesadíssimos. E se formos ver bem, as perninhas deles são bué fininhas em comparação com o resto do corpo. Então, eles nem sequer teriam capacidade de aguentar com o próprio peso se conseguissem levantar. Que não é o caso. Porque os animais, basicamente, eles são o único mamífero que nunca tem todas as patas fora do chão. Não conseguem saltar por isso mesmo. E eu estive a ler um bocadinho sobre isto e tem mesmo a ver com uma questão evolutiva, porque como eles são muito grandes e por isso muito fortes, só se eles se deitarem em cima de um predador, tchauzinho ao leão que tivesse a excelente ideia de os tentar caçar, não é? Eles não são muito rápidos, mas como são muito grandes, imponentes, fortes e andam sempre em grupos, eles não são uma presa fácil, não é fácil caçá-los, nem sequer sei se eles têm algum predador direto, sem ser o ser humano, não é? Infelizmente. Portanto, a evolução chegou à conclusão, tipo, eles não precisam saltar, portanto não lhe vamos dar esta capacidade. E pronto, era só isto, esta curiosidade, achei muito interessante. E
já acabámos. Vamos para a frase lindinha da semana. Olha, este episódio foi um pouco mais curto, meio confuso, meio conturbado com todos estes problemas técnicos, mas pronto. E a frase que eu tenho esta semana não é também de um livro, não é de um artista, nem de um pensador. É sim uma frase que me apareceu no Instagram, porque eu sigo várias páginas de cinema. Então apareceu-me um frame do filme com uma frase, que é do filme Knight of Cups, que eu nem sequer vi nunca. É de 2015, se não me engano, mas gostei muito desta frase porque acho uma frase bonita e identifiquei-me em certa parte. E a frase é: salvem o que puderem das vossas... Ai, desculpem. Ai pá, juro, se vocês soubessem o ódio que me dá quando eu me engasgo a meio destas frases, porque perde o impacto todo. Vocês estão tipo, ela vai agora dizer uma frase bem bonita, deixem-me preparar para chegar a meio e eu paro. Ok, vamos lá. Second round. Salvem o que puderem das vossas vidas. Não percam tudo porque perderam uma parte. Pronto, foi esta a frase. Eu acho que é uma boa reflexão. Eu sinto que estou rodeada de muita gente que vive a vida a 8 ou 80, percebem? Ou é tudo perfeito ou nem vale a pena. Tenho amigos assim, o Ricardo é muito assim, de se não for perfeito nem vale a pena começar. E eu não sou nada assim. Eu acho que no processo é que nós nos descobrimos e melhoramos e nos tornamos mais capazes e melhores. Eu acho que às tantas nos deixamos levar um bocadinho por essa pressão de toda a gente que temos que ser perfeitos o tempo todo. Então às tantas nem sequer temos vontade de começar nada com medo do falhanço. E não só em questão de... Acho que esta frase aplica-se não só nesta questão de fazer coisas, mas também, por exemplo, eu consigo fazer a correlação em relação à minha questão toda da maternidade. Tipo, eu perdi muita liberdade. Mas não é pelo facto de eu agora não conseguir, se me apetecer, ir ter com um amigo todos os dias ou ir ao cinema todos os dias, que eu tenho que me fechar em casa o tempo todo. E se eu só conseguir ir uma vez por mês ao cinema, eu não me devo negar a isso só porque o resto do tempo eu não posso. Do género, tipo, já que não vou todas as semanas, nem vale a pena ir. Tipo, uma vez por mês não dá para nada. Eu sei que isto é um exemplo um bocadinho específico, mas foi nesse sentido que esta frase mexeu um bocadinho comigo, achei fixe, portanto vou voltar a repetir. Salvem o que puderem das vossas vidas, não percam tudo porque perderam uma parte. E pronto, vemo-nos para a semana para mais um episódio, espero que tenham gostado, eu gosto muito de vocês, digo isto todos os episódios porque é mesmo verdade. E até lá, beijinhos.